Irmão e irmã, vamos dar início à nossa meditação desta quinta-feira, 23 de junho. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A igreja hoje está celebrando a natividade de São João Batista. Você deve falar, mas durante a minha vida toda eu aprendi que dia de São João é o dia 24. Por que está mudando esse ano? É o seguinte, amanhã, sexta-feira, que é o dia 24, nós vamos celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã, dia 24. Por isso, a igreja deu para hoje a solenidade da Natividade de João Batista, para que amanhã possamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus. No entanto, hoje estamos celebrando o dia de São João, vamos falar assim, né? Eu sei que as festas, as quadrilhas, as coisas que vão acontecer, vai acontecer no dia 24 mesmo. Estou me referindo aqui à celebração litúrgica do dia de São João, que está sendo celebrada hoje, dia 23 de junho, dia 23 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria insistir com você na importância da gente saber cuidar. Esta é a ferramenta essencial para que possamos viver bem e que tudo nesse mundo possa dar certo. É cuidar. Uma ocasião, lá na nossa escola, um jovem perguntou para mim: o que é que o ser humano... Eu dava aula nessa ocasião, e ele perguntou: o que é que a gente vem fazer nesse mundo? Qual o objetivo, qual a finalidade da vinda nossa aqui a esse mundo? Se é Deus que mandou, o que Deus quer que nós... O que Deus espera de nós nesse mundo? A resposta foi imediatamente: Deus mandou você vir aqui para você cuidar das coisas. Somente isso. As missões, quando se fala ser missionário, exercer missão, essa coisa toda, no fundo significa cuidar. Temos de cuidar. Pega... Ontem eu falei da saúde, vou dar mais um exemplo. Que você pega uma coisa muito interessante, que é as vistas, os olhos. Existem tantas doenças graves, né, que podem levar a pessoa à cegueira. Mas se ele cuidar, ele não vai ter a cegueira, vai conseguir, por exemplo, a própria catarata, se ela for muito grande, né, muito desenvolvida, pode levar a pessoa a cegueira, o glaucoma. Mas se a pessoa cuidar, ele não vai ficar cego por causa de doença nenhuma. É a falta de cuidado, não cuida. Simplesmente não cuidamos. Aliás,
ao invés de cuidar, a gente até piora o que já não está bom. Mas saúde nós falamos ontem. Vamos dar outros exemplos. Você precisa firmemente de cuidar, por exemplo, das pessoas. Cuidar das pessoas não é ficar ali com aquele apego, aquela coisa toda, não. Como é que a gente cuida das pessoas? Cuida das pessoas rezando por elas. Olha aí. Quando a gente reza por uma pessoa, estamos cuidando dela. Nem precisa da pessoa saber que estamos rezando por ela. Eu mesmo, eu acho que eu posso dizer, milhares de pessoas rezam por mim, sobretudo nessa fase. Rezam e rezam mesmo. Agora rezam por quê? Porque querem cuidar de mim. Cuidam de mim através das orações. É uma das formas da gente cuidar das pessoas, é rezando por elas. Inclusive de pessoas distantes. Inclusive de pessoas talvez difíceis. Mas nós temos de cuidar das pessoas. Cuidar rezando. Devemos também cuidar das pessoas respeitando as pessoas. O que é respeitar uma pessoa? Respeitar uma pessoa não é simplesmente baixar a cabeça para aquilo que ela fala. Às vezes ela precisa de até ser corrigida. Mas cuidar da pessoa, respeitar uma pessoa, significa nunca falar de uma pessoa quando ela está ausente. Se for fazer alguma análise, alguma crítica, algum comentário, que só faça isso na hora que a pessoa estiver presente. Isso é uma forma de cuidar, é ser honesto, não é? Com os amigos, com as pessoas. Cuidar. Também você pode muito bem cuidar das pessoas ajudando-as a serem corrigidas. Não é apontando o dedo assim de forma que toca na ferida e machuca, fere. Mas com cuidado, mostrar para a pessoa que você tem um outro ponto de vista em relação àquilo que ela está fazendo, ajudando a pessoa e caindo em si. É cuidar da pessoa que erra. Cuidar das pessoas, às vezes, que são difíceis de convivência. É cuidar das pessoas necessitadas. Quando aparece uma pessoa pedindo ajuda, muitas pessoas acham que não é bom ajudar porque é um assistencialismo, vem todo aquele discurso de assistencialismo. Mas é muito difícil você deixar um pedinte, uma pessoa necessitada, ir embora sem você poder fazer alguma coisa por ela. Claro que, às vezes, a ajuda que a pessoa está pedindo, nós não temos tudo que ela precisa. Mas se você se cuidar dela, você vai fazer não aquilo tudo que ela precisa, mas aquilo que está no seu alcance. Ajuda a pessoa, isso é uma forma de cuidar. Como é difícil uma pessoa pedir comida, pedir alguma coisa para comer, e a gente negar. Alguns talvez até nem vai comer aquilo, vai fazer outro tipo de coisa com aquilo que ganha. Mas nós não podemos usar isso como critério para poder negar a ajuda às pessoas. Então a gente cuida das pessoas também, ajudando-as na sua alimentação, ajudando-a na sua dignidade. As pessoas precisam de redescobrir a sua dignidade. E nós não podemos dar dignidade para ninguém, porque a pessoa já tem a sua dignidade, mas nós podemos ajudar as pessoas a ir redescobrindo a sua dignidade. Eu quero ainda, numa meditação específica, falar só sobre dignidade, que é uma coisa tão importante, tão bonita, tão séria. Mas o que me interessa hoje aqui é mostrar que a gente pode cuidar das pessoas. Hoje nós temos, por exemplo, quantas pessoas que às vezes entram em depressão. Quem entra em depressão precisa de quem está por perto, que quem está por perto cuida dessa pessoa. Cuidar dessa pessoa não é ficar segurando ela no colo, não é ficar com muito dengo, não é isso. Cuidar dessa pessoa significa ter cuidado com o que você fala com ela, levar palavras de incentivo, saber ouvir a pessoa. Quem está em depressão precisa muito de quem o escuta. Ela precisa de pôr para fora essas mágoas, essas coisas que estão dentro dela,
de certa forma destruindo-a. É uma forma de ajudar a pessoa. É o cuidado, cuida da pessoa com depressão, que ela vai recuperar. Eu conheci uma família mesmo, só uma família de 2 irmãs. Uma irmã entrou em depressão bem profunda mesmo, e a irmã dela, largou até o serviço para poder cuidar dela. Porque conforme a profundidade da depressão, a pessoa que está com depressão ela precisa de um cuidado muito especial. E ela foi cuidando dessa irmã. E recuperou. Eu também conheci uma freira. Ela chegou a ser superiora da congregação, das outras freiras. Nas freiras, no Instituto de Freira, tem essa hierarquia também. Tem a pessoa que a gente chama de Madre Superiora, que é responsável por todas as demais. Esta era a Madre Superiora. Ela tinha uma mãe no interior de Minas, já idosa, e adoeceu. E ela era a única filha, o restante era filhos, os irmãos dela, não tinha outra irmã. Ela pediu à congregação, abriu mão da sua missão, da sua função de mestra lá, de superiora, e também pediu à congregação, no instituto, que permitisse que ela se ausentasse dos trabalhos do instituto para ficar só na casa da mãe dela, cuidando da mãe dela, que já estava num caminho já quase fim de vida. Olha que testemunho. Abandonou tudo e foi cuidar da mãe, porque não tinha outra solução. E isso é o verdadeiro amor. Né? Quantas pessoas, quando mãe adoece e necessita da pessoa, a pessoa inventa tantas desculpas. Não posso porque eu tenho minha vida, eu tenho isso que lá. Vamos arrumar um cuidador de idosos que eu ajudo a pagar, eu até pago sozinho, mas não posso largar minha vida por ela. Essa freira já foi o contrário, largou tudo, inclusive o cargo de superiora. Meu irmão, minha irmã, é importantíssimo a gente saber cuidar. Quando a gente cuida, tudo é resolvido. Quando nós cuidamos, as coisas vão atingindo os objetivos, vão atingindo a finalidade. É muito, muito interessante. Você pega outro exemplo de cuidar que a gente precisa. Você pega quando a gente às vezes está... Eu pego as pessoas que trabalham nos hospitais, o médico, o enfermeiro, o atendente de enfermagem, todos aqueles que estão ali dentro do hospital, cuidando do enfermo. O que ele precisa de ter? É cuidar. Ele cuida. Mas ele tem que cuidar mesmo, porque ele é pago para isto. Ele tem que cuidar mesmo, porque esse é o dever dele. Quando a gente faz as coisas só porque é dever, só porque por questão remunerada, porque recebe, certamente a pessoa não cuida, ela cumpre tarefa. Porque o cuidado é uma tarefa que a pessoa cumpre com amor, vai além de tarefa, ela põe vida, ela transmite energia naquilo que ela faz. Ela não é somente uma enfermeira, ela não é somente um médico, não é somente um atendente, mas ela é também um agente espiritual, é uma dádiva de Deus ali na vida daqueles doentes. Quantas pessoas trabalham na área de saúde, quando a gente sai lá do hospital, a gente dá vontade de levar a pessoa para a casa da gente, de tanto que ela cuidou da gente. São os cuidados. É preciso que a gente cuida. Cuida. Quantos hoje doentes estão dentro de casa e às vezes morrendo à míngua, porque não tem quem cuida. Tem gente dentro de casa, mas não cuida. É muita briga. Tem pessoas que acham que até desaforo ter que cuidar de quem está doente. Costumamos até jogar na cara do doente. Quem mandou você procurar essa doença? Você sabia que isso poderia acontecer, você não quis ouvir-nos. Isso não é jeito de cuidar do doente. Ainda que ele tenha cometido erros, falhas, ainda que tenha procurado a doença com as próprias mãos, mas hoje, como doente, ele precisa de cuidado.
cuida do doente, cuida do idoso, não é? Pega escolas. Eu gosto muito de ver aquela professora, aquele professor que cuida do aluno. Não é só o professor que dá aula. Claro que a função do professor, da professora, é dar aula. Mas é um conjunto de coisas. O bom professor é aquele que dá aula. Dar aula significa ensina a matéria. Mas é aquele também que transmite para o estudante uma alegria de viver, que transmite para o estudante coisas além da matéria. É aquela pessoa que cuida do estudante, que procura ajudar o estudante a crescer, a desenvolver. É aquela pessoa que dedica ao estudante. Você talvez esteja pensando assim, mas como que um professor que tem centenas de alunos, tem professor que dá aula manhã, tarde e noite, então como é que ele pode cuidar? Esse cuidado não é um cuidado que você vai fazer posterior às aulas, mas quando eu falo porque eu dei aula, quando você está na sala de aula, naquele momento, se tiver 15, 20, 30 alunos, a gente cuida deles ali, faz tudo que tem que ser feito ali, com muito cuidado. Depois a gente vai para outras turmas, aquele ali eu não vou mexer mais com ele, que já completei a minha parte com ele, eu vou cuidar de outros. Mas esse cuidado que tem que ter. Quantos professores, às vezes, ao invés de cuidar do aluno, ele fica querendo dar matéria, fazer prova para aprovar, reprovar, para poder, às vezes, até castigar, punir aluno. Nós sabemos que existe a grande maioria dos professores que são professores dedicados, que cuida mesmo, que cuida. Tem professor que chega até a chorar quando ele não consegue fazer o aluno ir para frente. Não só no aprendizado, mas na sua realização humana, no seu jeito de ser gente, essa coisa tão maravilhosa que é o ser humano. No entanto, tudo na vida é cuidar. Você cuida, você planta uma horta em sua casa. Quem mora em casa, tem quintal. A horta, se não tiver quem cuida, ela não vai para frente, ela vai morrer. Um jardim, se não tiver quem cuida, e cuidar de jardim não é cuidar assim, só chegar lá e jogar água e depois mandar capinar. Não, você sabe que até para arrancar os matos do jardim, de uma horta, quase que tem que ser manual. Um por um, com todo cuidado. As plantas conversam com a gente, se a gente cuidar. Cuidar de tudo. Tudo tem que ter cuidado, tudo merece ser cuidado. A vida nossa é isso, nós viemos ao mundo para isso. Nós hoje somos muito agressivos. É um mundo de pessoas destruidoras. É um mundo de pessoas que oprimem e não cuida. Se cuidarmos, a gente vai fazer com que o nosso mundo seja verdadeiramente humano. Jesus veio ao mundo e o que ele mais fez foi cuidar. Jesus cuidou dos pobres, por isso que eram multidões de pobres ao redor de Jesus. Porque Jesus, você sabe muito bem que são poucas as pessoas que cuidam de pobres. Os pobres são jogados, são desprezados, são largados. Inclusive pelo próprio sistema, que não enxerga os pobres, parece que não enxerga os pobres como gente, mas só desfaz dos pobres. E Jesus é aquele que cuidava dos pobres, cuidava dos machucados, das pessoas feridas. Jesus cuidava das pessoas marginalizadas. Jesus cuidava dos leprosos, lepra que não era só doença física naquela ocasião, mas significava também uma contaminação pecaminosa. Jesus cuidando dos leprosos, Jesus cuidando da fome do povo, fazendo o milagre da multiplicação dos pães, Jesus cuidando da recuperação moral das pessoas, dizendo àquela mulher: ninguém te condenou, nem eu te condenarei, vai e não peque mais, mas não vou te condenar. É Jesus cuidando. Jesus cuidava das crianças, Jesus cuidava dos jovens, dos idosos, Jesus cuidava da natureza. E Jesus era uma pessoa que cuidava tanto que antes de morrer, ele descobriu uma maneira de ele continuar conosco. Além de continuar conosco pelas coisas que o representam,
Ele continua conosco de maneira tão pura, tão original, tão sublime que é a Eucaristia. Através da comunhão, Jesus continua cuidando do nosso fortalecimento, do nosso crescimento, da nossa maturidade. Meu irmão, minha irmã, volto então a insistir com você. Procura ter um jeito de gente que cuida. Você vai ser criticado, os outros vão chamar talvez você até de bobo, porque você cuida das coisas. Mas não preocupa com o que as pessoas ao seu redor vão dizer. Preocupa em cuidar, porque você veio ao mundo para isso. Essa é a sua missão. É isso que Deus espera de você. Pergunta: você está disposto então a ser assim? Fazer tudo buscando o cuidado, cuidar, sempre cuidar. Mesmo que seja difícil, assuma isso. Reza a Deus, pede a Deus para te dar força, para te dar firmeza, para te dar essa habilidade, para que você saiba cuidar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço do amigo e irmão Padre José Carlos.